E aí, pessoal? Ontem o Corinthians teve uma típica noite de Corinthians em Libertadores. Só faltou ter um jogador expulso, só faltou isso. O Corinthians pega uma equipe que é sim mais fraca que o time do Corinthians, faz cagadas, erros bobos, principalmente do Hugo Souza, e também no primeiro gol teve o erro do Garro, que vai com a mão assim, foi pênalti claro. Não consegue jogar bem, não consegue se impor em nenhum momento. Reclama bastante da arbitragem, apesar de eu ter achado que a arbitragem de ontem foi boa, e sai derrotado. Ainda bem que dessa vez, por milagre, o Corinthians já estava classificado, já tinha garantido o primeiro lugar do grupo. Porém, essa derrota, ao mesmo tempo, ela abala a confiança do torcedor corintiano, que estava sim confiante de que no mata-mata essa equipe está jogando diferente. Talvez ontem, tudo bem que não é mata-mata, né? Mas talvez ontem, por ser um jogo em que ele já estava classificado, os jogadores tenham entrado tirando o pé. O que isso é mau sinal, porque pode se repetir em fase mais à frente. Porém, o lado bom é que dá para corrigir o que a gente viu ontem. Assim, para mim o Fernando Diniz tem zero culpa na derrota de ontem. Não foi por causa do estilo Diniz que o Hugo Souza cometeu aquele erro bizarro. Não é a primeira vez que o Hugo Souza faz isso e infelizmente eu acho que não vai ser a última. Queria tratar aqui também que o psicológico do Hugo está completamente abalado, cara. O Hugo está mal psicologicamente. Ele sentiu a saída de bola errada no pênalti ontem e ele sentiu o erro de passe. Depois que o Hugo não foi convocado para a Copa do Mundo, psicologicamente o Hugo está em frangalhos, cara. Infelizmente, que ele é um goleiro muito bom sim. Merecia sim, na minha opinião, ir para uma Copa do Mundo. Porém, depois da não convocação, ele não está bem psicologicamente. E aí, um Corinthians que faz sim bons primeiros 25 minutos, se impõe em campo. Quer dizer, não se impõe, né? Mas consegue criar, consegue ter chances. Não aproveita, entrega 2 gols para o adversário, entregou um pênalti e depois disso se perdeu. Depois do gol do Platense, que se perdeu completamente. O Corinthians tentou achar, mas tem uma diferença muito grande em relação ao jogo do Atlético Mineiro, em que o Corinthians martelou, não fazia o gol. O Corinthians não se desesperou contra o Atlético Mineiro. Contra o Platense, o Corinthians se desesperou. Começou chuveirinho na área. O seu Yuri Alberto é um a menos em campo. Novamente o Yuri Alberto sendo um a menos, cara. Não servindo pra nada. Pedro e Raul entra, tem uma cabeçada que poderia colocar o Corinthians no jogo. E ele cabeceia na mão do goleiro. De verdade, de centroavante, o Corinthians está muito mal. Não me surpreenderia o Guinegão voltar a ganhar chances. Eu acho até que tem que voltar, porque Pedro, Raul e Yuri Alberto estão muito mal. Se o Yuri Alberto está maltratando a bola. Ele é um a menos em campo. E o Pedro Raul maltrata a bola, que pelo amor. Às vezes é melhor não participar do que ficar atrapalhando, cara. Temos que falar também que o Garro não fez uma boa atuação. Mateuzinho não fez uma boa atuação. O Bidu não fez uma boa atuação. O único que se salvou dos titulares para mim ontem foi o Breno Bidon. E eu gostei da partida do Gustavo Henrique. E, novamente, são 10 jogos do Fernando Diniz, se eu não me engano, na Neoquímica Arena, e o Corinthians sofreu 4 gols. Esses dois, ontem foram 2 gols dados pelo Corinthians, e os 2 gols contra o São Paulo, que foram 2 gols dados pelo Corinthians. Então essa notícia é boa. O sistema defensivo do Corinthians em casa está funcionando muito bem. Isso passa por Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, que ontem não tiveram culpa em nenhum dos gols. Um erro deu no pé do jogador do Platense, que fez um belo gol, e o outro foi um pênalti que o Garro vai com uma mão muito besta na bola e o Hugo erra a saída. Essas são notícias boas e às vezes o campo fala, como dizia o Tite, né? Caio César está pedindo passagem. Caio César merece mais oportunidades no time titular do Corinthians. Concorda comigo? Comenta aí embaixo, se inscreva no canal. Um beijo, queijo, caranguejo. É nóis, tamo junto. E vai, Corinthians, aí tem muito que ser corrigido.